Feliz sábado, povo de Deus. Você está feliz? Diz amém. Esse é o momento de você cumprimentar quem está à sua direita, à sua esquerda, quem está atrás de você e falar assim: que bom que você veio para a casa de Deus. Cumprimenta seu irmão aí. Que bom que você está aqui. Quem está nos visitando aqui, faz um tchauzinho assim para a gente ver aqui. Oh, glória a Jesus pela sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. E eu estou muito feliz que eu vi lá mais umas mãos levantadas. Glória a Jesus. E eu estou muito feliz que aqui eu tenho um colega de classe, que estuda junto comigo, o Tassi. Coloque de pé, pastor Tassi também. Dá uma saudação aí para o pastor Tassi. Ele é um homem de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus, você sabe que você é meu irmãozão. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Deus abençoe. Quem estava aqui na quinta-feira? Quero ver as mãos também. Foi bênção ou não foi? Deus falou com a gente ou não falou? Só que eu fui para casa e no carro já eu falei assim: estou dando alguma coisa aqui. Não me deu certo com esse estilo Sandy Júnior aqui. E eu fui para casa conversando com a minha esposa e eu falei: eu esqueci de dizer algo. E eu quero voltar um pouquinho, e como o que a gente vai estudar hoje tem muito a ver com aquilo lá, então a gente vai conseguir linkar os dois. A gente falou sobre quem? Vamos ver se vocês lembram. Sobre quem? Nicodemos. Ah, vocês estão aí, que bom. Hoje vocês estão animados, hein? A gente falou sobre Nicodemos. E eu usei um exemplo sobre Nicodemos, que Jesus falou algo para ele que naquele momento ele não entendeu. O que Jesus tinha falado para Nicodemos que ele não tinha entendido? Sobre a serpente. A serpente. Ele não tinha entendido por que Jesus veio e falou isso para ele. Quando que ele foi entender isso? Quando ele viu Jesus sendo morto. E quando ele viu a cruz se levantando, ele entendeu o que Jesus falou para ele. Naquele momento, ele conseguiu compreender tudo o que Jesus tinha falado para ele. E naquele momento, ele aceitou o plano da redenção. E uma das coisas que eu não deixei claro, e que eu queria deixar claro hoje, é que depois disso, ele virou um dos maiores patrocinadores da igreja de Deus. Amém ou não amém? Ele era um príncipe, ele era rico, e ele doou todo o seu dinheiro em prol da obra de Cristo Jesus. Amém por isso ou não? Ele teve uma conversão verdadeira. Ele se converteu realmente. E isso foi algo que eu não poderia deixar de falar, né? Sobre a conversão dele. E outra coisa que eu não sei se você já se perguntou. Quem contou para João a história do encontro deles? Você já parou para pensar isso? Em João 3 está a história desse encontro. Do encontro que Jesus teve com Nicodemos às escuras de noite. E quem que contou isso para ele? O próprio Nicodemos. O próprio Nicodemos comentou com João e contou essa história para João. Então, a história de Nicodemos nos inspirou e é algo que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Porque continua em João. Mas antes da gente estar abrindo a Bíblia, eu queria que a gente orasse. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, glorioso Deus e Pai, obrigado Deus, porque mais um dia estamos na sua casa, o primeiro sábado desse ano, Deus. Obrigado Deus, porque o Senhor aceitou, Deus, o nosso louvor agora, as nossas ofertas. Pai, obrigado pelo teu Santo Espírito que está aqui nesse momento, Deus. Deus, o Senhor conhece a minha vida, Deus. O Senhor sabe que eu sou um instrumento falho, Pai, mas nas tuas mãos agora e pelo teu poder, do teu Santo Espírito, me usa, Deus. Fala ao coração de cada pessoa que veio aqui ouvir a tua voz, Pai. Viemos aqui para ter um encontro contigo, Deus. Então fala conosco, Pai. Esse é o nosso pedido, Deus. É a nossa oração, Deus, humildemente, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Na continuação da história de Nicodemos, João 3. João 3, a partir do verso 22. Quantos já acharam aí? Dizem amém. Vou esperar mais um pouquinho que o amém está fraco ainda. João, capítulo 3, verso 22.
Eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Não sei qual é a sua versão, mas dá para você acompanhar muito bem aí. Vamos lá. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região de Judeia. Ele ficou algum tempo com eles, ali batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio, do Jordão, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou um Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali. E o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Na sua versão como é que está? Convém que ele cresça e eu diminua. Fala isso para o irmão que está do seu lado aí. Convém que ele cresça e eu diminua. Fala aí. O tema do sermão de hoje é que eu diminua. O tema do sermão de hoje é que eu diminua. A história do nascimento de João Batista já foi algo maravilhoso, já foi um milagre. Sua mãe não podia ter filho, já estava com uma idade bastante avançada. E Zacarias, seu pai, era um... que era? Fala comigo, igreja. Era um sacerdote. E quando ela ficou grávida, naquele momento veio um anjo e falou a Zacarias que esse menino seria especial, que ele viria antes de quem? Antes do Messias. E teve um encontro muito lindo nessa, se a gente vê em Mateus, a gente vê o encontro das duas mães, né? Elas eram primas, e quando elas se encontraram, naquele momento, os bebês nas barrigas começaram a fazer festa, e o Espírito Santo se manifestou ali, e já se ficou comprovado ali a existência de um ser superior dentro do ventre de Maria. A história que vamos estudar hoje é sobre como que foi a vida de João Batista. Porque João Batista, como um filho de sacerdote, o que ele poderia fazer? Ele poderia estudar nas melhores escolas, nas escolas dos rabis daquela época. Ele poderia estudar com os mestres, mas não foi assim. Você sabe me dizer aonde que ele estudou? Ele foi estudar lá no deserto. Ele foi estudar pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, lá no deserto, contrariando o que todo mundo esperava, que ele fosse estudar nas escolas rabínicas da época. E você sabe a coisa que ele mais estudava e que ele mais se preocupava? Quando ele chegou no deserto, a preocupação dele era estudar como chegar no coração dos homens. Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e a missão de João Batista aqui na terra era anteceder ao Messias. Mas para que anteceder ao Messias? Para levar o povo ao arrependimento. Mas você só consegue levar alguém ao arrependimento se você conseguir chegar ao coração dessa pessoa. E ele ficava no deserto, meditando, orando a Deus, buscando saber como que ele conseguiria chegar no coração das pessoas. E ele se tornou um mestre em conseguir fazer isso. E as pessoas iam até ele, povo e mais povo, atrás de um arrependimento verdadeiro. E o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Fala comigo, era um batismo de? Era necessário se arrepender para ser batizado. Acontece que os fariseus ficaram sabendo que João estava batizando, e foram também se batizar com João. Mas você sabe por que eles começaram a fazer isso? Porque eles estudavam as profecias. Eles sabiam que antes de vir o Messias, teria que vir um segundo Elias. Antes de vir o Messias, a profecia mostrava que viria um segundo Elias. Queria mostrar para o mundo que o mundo precisaria se arrepender dos seus pecados.
E quando ele começou a batizar, os fariseus começaram a ir atrás dele, buscando o que eles poderiam ter, o que eles poderiam fazer para ser batizados. Mas o batismo de muitos fariseus não era um batismo real. O batismo de muitos fariseus era buscando méritos para eles mesmos. Porque se ele fosse realmente um Messias, um profeta enviado de Deus, e ele estivesse batizando em nome do Messias, quando o Messias chegasse, eles teriam crédito como Messias, porque eles tinham sido batizados com o João Batista. Só que aí acontece uma coisa muito interessante. E por isso que João Batista foi para o deserto, e lá ele se consagrou e buscou a Deus, porque ele ficou especialista em conhecer o coração humano. E quando ele viu aqueles fariseus chegando para se batizar, ele percebeu qual era o real interesse daqueles fariseus. E você sabe o que ele disse para eles? Raça de... Você conhece essa passagem. Vocês estão querendo aqui buscar o batismo porque vocês querem, como sempre, se achar superior aos outros. Vocês querem crédito quando o Messias vir. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para as pessoas que se arrependeram e querem se entregar verdadeiramente. Eu estou aqui para isso, eu não estou aqui por outro motivo. João Batista, ele era usado pelo Espírito Santo de Deus. João Batista, e mais uma vez eu vou precisar falar sobre isso, e eu relutei hoje, eu estudei bastante sobre isso, e eu falei, não vou falar, mas eu preciso falar. Batista foi o primeiro reformador. Ele veio e reformou. Por quê? Naquele tempo os sacerdotes já comiam muito, já se vestiam de uma maneira com muito luxo, com muita pompa. E por que ele foi para o deserto e lá ele comia o quê? Você conhece essa história? Lá no deserto ele comia gafanhotos e mel. Ele se vestia como Elias, porque a profecia apontava para isso, que o profeta iria se vestir como ele, e se vestia exatamente como ele. Mas ali ele tinha uma alimentação diferenciada, ele tinha as vestes diferenciadas, ele não se contaminou com o mundo, ele não se contaminou com as honras daquele tempo. Ele foi o primeiro reformador. Jesus veio do primeiro advento, ele foi o primeiro reformador. E nós somos a igreja de qual advento? Do segundo advento. Aí mostra a importância de uma reforma. Porque ele não se contaminou e ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para poder esquadrinhar o coração dos homens. Os judeus foram até eles e se gabavam de ser descendentes de Abraão. Eles falavam assim, nós somos a descendência de Abraão. Irmãos, será que muitas vezes a gente não se gaba de nós somos adventistas? Eles diziam assim, nós somos judeus, nós somos a descendência de Abraão, nós temos a lei, nós temos o conhecimento. E será que a gente não tem feito isso também? Será que a gente não tem se gabado e falado assim, eu sou adventista? Os judeus tinham o conhecimento, sim ou não? O que faltava? Faltava um arrependimento sincero de coração, faltava uma comunhão real com o Espírito Santo de Deus. Você pode ter o conhecimento sem o Espírito Santo de Deus não vale nada. Você vê a importância do Espírito Santo de Deus e algo que muitas vezes a gente despreza e fala assim, sabe por que a gente despreza? Porque a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como conseguir, a gente não sabe como pedir, e a gente também nem pede o Espírito Santo de Deus a Cristo. O diabo, ele é muito astuto. Satanás, ele sabe os planos de Deus, e ele sabe a importância do Espírito Santo de Deus, e por isso ele deturpou isso. E por causa de muitas igrejas que usam de maneira errada o Espírito Santo de Deus, usam como se fosse uma festa ou qualquer outra coisa, a gente fica com muito receio. Eu tenho um professor meu, professor Paroski, excelente professor, e ele conta que na fazenda do pai dele, da entrada da porteira até a casa, tinha uma estradinha. E nessa estradinha, era uma estradinha bem pequena, que só dava para ir o carro, só passava o carro nessa estradinha. Em dia de chuva era muito difícil, porque do lado esquerdo tinha uma valeta,
e do lado direito tinha uma outra valeta. Então, para se dirigir era muito difícil, porque você tinha que se manter ali, tomando muito cuidado com as curvas, porque senão você podia cair numa valeta. O nosso cristianismo tem que ser assim. A gente fica com medo de não cair na cava da esquerda, e acaba caindo na da direita. A gente fica com medo de não virar um pentecostal que faz e usa o Espírito Santo do jeito que é, do jeito que bem entende. E com medo disso, a gente acaba indo para um outro extremo, falando assim, não existe o Espírito Santo. E aí hoje tem vários foquinhos. Não existe, o Espírito Santo não existe a Trindade. Por causa do receio, por causa do medo. Sabe por quê? A gente estava falando sobre Nicodemos, e o que Jesus disse para Nicodemos? O vento leva a pessoa para onde ele quer, ele faz como ele quer. Não é assim? Assim é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo da vida de uma pessoa, ele pode ser visto. Aí você me pergunta assim, mas como que o Espírito Santo de Deus pode ser visto? E como é que João não via na vida dos fariseus o Espírito Santo de Deus? Sabe como? Pelas ações deles. O Espírito Santo ele é demonstrado na vida de um cristão pelas suas ações. Gálatas 5:22, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, você não escolhe qual que você quer. Você não fala assim, eu quero a alegria. Eu vou ser alegre, eu tenho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um pacote, é como se fosse uma tangerina, uma polcã, uma laranja. Tem vários gomos, mas é um fruto só. Na vida do cristão, quando ele tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão ver na vida dele mansidão. As pessoas vão ver na vida dele alegria. As pessoas vão ver na vida dele domínio próprio. E isso que João Batista não via na vida dos fariseus. Pergunta que eu vou fazer para você, meu irmão, que está aqui nessa manhã. As pessoas não estão lendo a Bíblia. Muitas vezes a gente que está na igreja não está lendo a Bíblia. Mas vamos falar das pessoas do mundo, não vamos falar da gente que está aqui na igreja agora. Vamos falar das pessoas que não estão na igreja. As pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui, elas não estão lendo a Bíblia. Você sabe qual é a Bíblia que eles estão lendo? A minha e a sua vida. Essa é a Bíblia que eles estão lendo. E a pergunta que eu vou fazer para você, será que eles estão gostando do que eles estão lendo? Será que eles estão vendo na minha e na sua vida a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito? A alegria, o amor? Será que você sabe amar? Será que eu sei amar? Certo dia eu saí com um amigo meu, lá em Limeira. A gente faz um trabalho com os moradores de rua, onde a gente vai, distribui alimento, fala de Jesus. Aqui eu sei que também tem, já fui convidado para ir hoje pela Amanda, a gente vai estar indo lá. Mas e aí, naquela sexta-feira, foi uma sexta-feira especial, eu comecei a atender uma senhora chamada Dona Maria. Ela estava na marquise de uma farmácia. E aí eu sentei ao lado dela, a gente começou a conversar, eu falei de Jesus para ela, eu perguntei por que a senhora está aqui. Ela falou, a minha casa pegou fogo. A minha casa pegou fogo e eu não tenho onde morar, minha filha não quer nem saber de mim. E eu estou aqui agora. E eu falei assim, olha, Jesus pode mudar a sua situação, eu vou orar pela senhora. A gente trouxe um alimento aqui para a senhora aceitaria? Sim, eu aceitaria. Orei por ela, entrei no meu carro e continuei fazendo o evangelismo. Passei numa praça, encontrei um outro senhor em dificuldade e assim a gente foi. Quando eu entrei no meu carro, com o senso de missão cumprida, falando assim, nossa, eu sou super cristão. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim, você não ama essas pessoas. Luiz, você não ama essas pessoas. Verdadeiramente você não ama essas pessoas. Eu falei, uau. Sabe por quê, Luiz? Se você amasse essas pessoas, você não deixaria a Dona Maria ali na rua, uma senhora de idade, você ia pôr ela no carro e ia levar para algum lugar, para sua casa, para qualquer outro lugar. Porque se fosse o Vitor, o meu filho, eu deixaria ele ali? Sim ou não? Isso é amor. A gente não ama as pessoas, a gente não sabe amar as pessoas. E a minha oração tem sido diferente. Tem sido assim, Deus me ensine a amar as pessoas. Quando a gente muda a nossa oração, a gente já muda a nossa intenção de coração. Quando você
reconhece que você está errado, e era esse o batismo que João queria, que as pessoas se arrependessem, que elas estavam fazendo o que era errado. Quando a gente muda, quando a gente quer mudar, o Espírito Santo de Deus começa a agir. Só que o Espírito Santo de Deus só vai agir num coração sincero. O Espírito Santo de Deus só vai agir num coração quebrantado e num coração que quer a mudança. O Espírito Santo de Deus, ele não vai te forçar a ser um cristão se você não quiser ser um cristão. O Espírito Santo de Deus te respeita. Ele só vai entrar na sua vida se você pedir por ele. O que acontece é que muitas vezes as pessoas pensam assim: eu estou na igreja, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizado nas águas, eu tenho o Espírito Santo de Deus. É assim? Sim ou não? Quantos acham que é? Faz assim, quero ver. Quantos acham que não é? Quantos não acham nada? Porque tem um monte de gente que não acha nada. Se fosse assim, haveria só um batismo. E Jesus disse que existe 2 batismos. O batismo da água. Ou seja, se eu fosse batizado na água e fosse no mesmo momento, no exato momento, não precisaria ele dizer, batizou na água, resolveu. Não precisaria ter 2 batismos. E são 2 batismos. Um link que eu preciso fazer hoje aqui. Como as coisas de Deus se linkam, e eu, estudando a Bíblia, eu fico feliz demais lá em casa. Eu chamo a Flávia, a gente fica maravilhado com as coisas que Deus faz. E os links que tem na Bíblia. A gente estudou a história de Nicodemos, e Jesus disse para Nicodemos que o Espírito é como um vento, né? Um vento que leva a pessoa para onde ela quer. E aí a gente estava estudando na primeira noite aqui, o livro na primeira madrugada nossa, a gente estudou o livro de Salmos, aonde Salmos 1, que diz, no livro de Salmo 1, que diz que Jesus vai separar com o quê? Com o vento. E as coisas vão se linkando uma na outra, e aí a gente chega em João 3, o nascimento do Espírito Santo, através do vento do Espírito, que vai fazer a separação. Ou seja, o que vai separar a igreja de Deus, o joio do trigo, o que é? É o Espírito. O que vai fazer essa separação entre o que vão ficar na volta de Jesus de pé, na hora que Jesus voltar, é o Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode nos dar os frutos. Você pode querer ser bonzinho por você mesmo. Você pode querer ter paciência e domínio próprio por você mesmo. Você não vai conseguir. Não vai. Se você falar assim, eu tenho bondade em mim, eu vou ser bom. Por mais que você tente ser uma pessoa boa, você não vai conseguir ser sinceramente bom se o Espírito Santo de Deus não te ajudar. Assim, provando os frutos do Espírito, sendo usado por Deus, é que os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas só vão querer saber de Cristo Jesus, se na nossa vida eles conseguirem ver isso. Isso é o resumo do Evangelho. Ou seja, por que eu já ouvi isso e isso dói demais? Também Satanás fala às vezes através das pessoas, e às vezes machuca, mas eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, olhou para mim e falou assim: se for para eu ser cristão e virar igual a você, eu não quero ser cristão. Você já ouviu isso? Se você não ouviu, não queira ouvir, porque é terrível. Se for para ser cristão e ser como você, eu não quero ser cristão. Eu não estou dizendo que é para as pessoas olhar para a sua vida e espelhar em você, mas as pessoas que não estão na igreja, não conhecem a Jesus, elas vão fazer isso. Ué, você está me oferecendo algo que não mudou a tua vida, como é que vai mudar a minha vida? Se não mudou você, como é que vai mudar eu? Se não está fazendo bem para você, você está falando que Jesus é bom, mas você, depois que entrou na igreja, está pior ainda. Você trata a sua esposa pior do que e aí vem falar do amor de Jesus. Você é um péssimo pai. E quer me falar que Jesus ama e tal, olha o teu exemplo. Isso é a realidade. Isso é. Não adianta a gente pensar assim, não, eu estou num processo. Sim, amém por isso. Você está aqui, já é um grande começo. Mas a gente tem que estar aqui buscando algo. O que você está buscando? O que você está buscando? É o primeiro sábado do ano. E o que você veio buscar hoje? Porque a gente tem comentado aqui, até eu estava falando com o Itanel,
eu não sei orar. Porque nas minhas orações eu só sei pedir e agradecer. Eu não sei conversar com Deus. Eu rezo. E Deus, Ele quer conversar com a gente. Deus, Ele quer ter uma comunhão diferenciada comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele não quer só que você chegue para Ele e faça aquela oração mecânica que eu já expliquei aqui. Deus quer algo além disso. Agora outra pergunta que eu quero fazer para você. Eles tiveram um encontro quando as duas mães estavam grávidas. E depois, por contexto de vida, eles se separaram. Cada um foi para um lugar. Eles eram primos, porém eles não foram criados juntos. Um foi criado na Galileia e outro foi criado na Judéia. Eles só foram se conhecer em um momento. Você lembra qual foi esse momento? O batismo de João Batista era um batismo de quê? De água e de arrependimento, certo? E eles se conheceram no momento onde o João Batista estava fazendo o batismo e ele viu Jesus vindo. O que Jesus foi fazer ali? Foi ser batizado por ele. Agora uma pergunta que eu vou fazer para você. O batismo era batismo de arrependimento. Jesus pecou? Por que ele precisava de um batismo de arrependimento? Ele não pecou e ele precisava de um batismo para quê? Naquele momento ele se identificou comigo e com você. Ele se batizou por mim e por você, para que a gente tivesse identificação com ele, para que ele fosse o nosso exemplo. Quando ele foi batizado, você lembra bem, antes do batismo de Jesus havia uma diferença muito grande entre o céu e a terra. Quando Jesus foi batizado, naquele momento, você viu a glória de Deus descendo como Shekinah sobre a vida de Jesus, e você viu uma pomba descendo, não é isso? O que isso quer dizer? Naquele momento foi aonde Jesus abriu a porta da intercessão, para que eu e você pudéssemos, a partir de agora, todo momento que tivéssemos passando por um problema, uma dificuldade, olhar para Jesus, pedir o auxílio e ver a glória de Deus. Amém ou não amém? Jesus, ele se batizou para ser o nosso exemplo, não porque ele tinha pecado. A luz que se projetou sobre o Salvador incidira sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. Ou seja, toda vez que a gente estiver sendo tentado, é só a gente lembrar que existe um auxílio. Peça esse auxílio vai vir para você. Jesus abriu o caminho, Jesus encurtou o caminho. Esse caminho que já estava longo entre o céu e a terra, Jesus veio para encurtar. Agora, para estar encerrando, quero perguntar um negócio para vocês. João Batista era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele fez a vontade de Deus? Ele seguiu os planos de Deus? Mas vocês conhecem a história dele, ele foi preso. Ele não conviveu e não desfrutou da comunhão de Jesus. Ué, se eu sou, no caso fosse o profeta, o que eu gostaria de fazer? Andar com Jesus. Eu gostaria de ver os milagres de Jesus, eu gostaria de estar na presença de Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Enquanto Jesus estava fazendo isso, aonde que estava João? Preso. Agora você imagine João preso. Imagine você naquela cadeia, naquele lugar lá, sendo que você pregou que viria o Messias e que esse Messias salvaria a humanidade, e ele viu esse Messias, ele reconheceu o Messias quando ele batizou Jesus, e que ele viu a glória de Deus, e ele viu a pomba descendo. Naquele momento ele levantou Jesus e ele falou: tu és o Messias, tu és Cristo. Naquele exato momento ele viu a glória de Deus, ele reconheceu a Deus, e o coração dele ardeu. Mas agora eu quero que vocês imaginem, quando ele foi preso, ele já não entendia mais nada. Porque ele pensou assim: agora que eu pensei que eu ia ficar junto ali, ver os milagres, ver as coisas maravilhosas que estão acontecendo, eu estou aqui preso. E quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, sempre Satanás manda aqueles para
buzinar no nosso ouvido, não é assim? Sei você, mas para mim normalmente é assim. Você já está com um monte de problema, e aí vem mais gente para buzinar na tua orelha. E ele estava lá na cadeia, tentando pensar, como que pode isso? Eu estou aqui, eu não devia estar aqui. E nisso veio os discípulos dele. E os discípulos dele falam, olha, aquele homem que você falasse que era o Messias, está lá pregando e tal, e o Senhor está aqui, ele deixou você aqui, abandonou você. Ele te abandonou. Você sabe o que João Batista mandou perguntar para Jesus? A gente vai ler lá. Abra sua Bíblia em Mateus 11. A gente vai ler do 2 ao 6. Quantos acharam? Amém? Amém. Diz assim. Vamos ler o 11 a partir do 2. João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Ó a dúvida. Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. Jesus respondeu para ele. A pergunta foi clara e direta. Você é o Messias? Sim ou não? Foi ou não foi? Cabia outro tipo de resposta? Na minha opinião, não. Mas a minha opinião não vale de nada. Amém por isso? Porque a pergunta foi muito direta. Olha, eu quero saber se você é o Messias, sim ou não. Ele não respondeu, ele disse assim: eu quero que você vá agora e fale para ele o que vocês estão vendo aqui. Eu quero que você fale para ele que vocês estão vendo os cegos ser curados, os coxos começarem a andar, e vocês estão vendo um monte de milagres aqui. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus é maravilhoso. Porque Jesus ele sempre nos mostra quem Ele é e por que Ele veio, mas Ele afirma isso na palavra. Aonde? Vai lá em Isaías 35, 5. E agora você vai entender por que Jesus disse isso para ele. Isaías 35, 5 e 6. Isaías 35, 5 e 6, eu vou ler. Aqui é a futura felicidade do povo de Jerusalém, presta atenção. Então, os cegos virão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pela terra seca. Amém? Está respondido? Se ele é o Messias? Foi uma resposta suficiente? Sim ou não? Ele respondeu: sim, eu sou o Messias, porque você está vendo, não porque eu estou falando. Porque o que estava na profecia de Isaías se cumpriu agora. Não é porque eu vou responder para você: sim, eu sou o Messias. Não. Vá lá e diga o que está acontecendo aqui. Vocês disseram o que está acontecendo aqui? Então vocês vão responder a pergunta dele. E a pergunta: sim, eu sou o Messias. Só que ele provou isso na Bíblia, ele provou isso na palavra. Quando João Batista ouviu isso, foi que saiu essa frase que a gente conhece: convém que ele cresça e eu diminua. Amados, muitas vezes a gente quer aparecer mais do que Jesus. Muitas vezes a nossa vida a gente quer tomar os nossos planos na frente dos planos que Cristo tem para nós. Que esse ano seja um ano diferente. Que esse ano você fala assim: Jesus, eu queria uma casa nova,
Eu queria, sei lá, fazer uma faculdade em tal lugar. Eu queria namorar com aquela moça, eu queria casar com aquela outra. Eu queria, sei lá, o que você queria. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus que sabe o que você queria. Mas que seu pedido nesse começo de ano, nesse primeiro culto de sábado, seja o seguinte: eu quero a tua vontade na minha vida, o resto vai acontecer. Sabe, convém que Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. A história de João Batista, e eu espero que o Murilo dessa vez esteja aqui. Cadê o Murilo? Ah lá, da última vez ele aprontou comigo, né? Na quinta-feira eu falei, agora vai entrar a música. Cadê a música? Só o barulhinho dos grilos. Cri, cri, cri. Que bom que você está aqui, viu, Murilo? Deus abençoe a sua vida. Para João Batista, e eu contando a história ontem para Flávia, eu comentando com meu filho falou, mas Jesus não ajudou João Batista? João Batista morreu, a cabeça dele ficou numa bandeja. Você olha a história dele, parece mesmo que o final dele foi terrível. Não foi? Foi se a nossa mente é limitada a essa terra. Foi se a nossa mente é limitada ao que está acontecendo aqui. Nessa manhã na escola sabatina eu tive um testemunho de uma mãe maravilhoso aqui. Muitas vezes quando Cristo permite que a nossa vida seja ceifada, Ele está nos dando a salvação. Talvez você veio para a casa de Deus hoje pensando assim, poxa, será que vale a pena mesmo servir a Jesus? Será que vale a pena mesmo estar na casa de Deus? Amado, sem o Espírito Santo de Deus não vale a pena. Você vai continuar caminhando e não vai a lugar nenhum. E quando Jesus voltar e você não for, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque você falou assim, eu não aproveitei nada desse mundo e também não vou para o céu. Você só vai para o céu se você seguir a instrução que Deus deu para Nicodemos, que Jesus deu para Nicodemos. E sabe qual foi a instrução que Jesus deu para Nicodemos? Lembra daquela cobra do deserto, da serpente de bronze? Olhe para ela, olhe para a cruz. Eu quero fazer 3 apelos essa manhã para você. 3. O primeiro deles, mais uma vez, serve para mim e para você. Você fala assim, mas Luiz, que chato, de novo, irmãos. Porque João Batista foi um reformador e nós fomos chamados a ser os reformadores desse mundo. Vamos reconhecer que precisamos de mudança, vamos reconhecer que nós precisamos de uma reforma, não só da saúde, sim, da saúde também, mas uma reforma do nosso coração. Vamos reconhecer isso, vamos começar a fazer isso nessa manhã, reconhecendo que a gente precisa dessa mudança interna, e que não seja algo de fora que eu mostre para os outros, mas seja algo que nasça de dentro de mim. Segundo, vamos reconhecer a necessidade de depender do Espírito Santo para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Sabe, eu tenho orado a Deus, eu tenho falado assim, Deus, eu não sei orar, Espírito Santo me ensina a orar. Deus, eu não sei ler a Bíblia, Espírito Santo me ensina a ler a Bíblia. Deus, eu não sei me relacionar com a minha esposa, Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo de Deus é o melhor professor que existe, e Ele está aqui disponível aos corações que estiverem abertos nessa manhã. Seu coração está aberto ao Espírito Santo de Deus? Deixa Ele entrar, deixa Ele transformar a tua vida, deixa que as pessoas olhem para você e falem, você tem alguma coisa diferente, tem algo diferente em você, eu vejo uma luz aí, um brilho diferente. E por último, como diz o tema desse sermão, que eu diminua, que eu possa diminuir ao ponto de nem aparecer mais. Sabe, que meus orgulhos, que aquilo que eu, sabe, cabe aqui, que a gente deixa aos pés da cruz. Esse é meu convite para você essa manhã. E eu gostaria muito que você se colocasse de pé, mas só você que está com o coração mesmo queimando ali pelo Espírito Santo de Deus, e que quer ter um concerto nesse ano, e quer começar de novo. Amém.
Maravilhoso Deus, glorioso e amável Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque viemos à sua casa no primeiro sábado, Deus. Viemos aqui, Deus, com o coração quebrantado aos teus pés, reconhecendo a nossa dependência em Ti, Deus. Reconhecendo e pedindo que precisamos do Teu Santo Espírito, Deus. Pai, nós somos todos errados aqui, pecadores, falhos, Pai. Mas que Teu Santo Espírito possa transformar as nossas vidas, que as pessoas possam ver em nós, Deus, os frutos do Teu Santo Espírito, Pai. Deus, Te amamos de todo o nosso coração, Deus. Por mais que muitas vezes não conseguimos nem expressar isso. Mas Deus, aceita, Deus, o nosso louvor nessa manhã, Pai. Aceita, Deus, a nossa oração, Pai, nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nos dá um ano maravilhoso. Mas esse ano só vai ser maravilhoso se o Senhor se fizer presente em nossas vidas do começo até o fim dele, Pai. Deus, também eu quero Te pedir agora, Deus, por essa igreja, Pai, pelas famílias aqui representadas, Pai. Deus, a gente começou aqui, Deus, todas as manhãs fazendo um culto das nossas primícias para Ti desse ano, Pai. Deus, coloca no coração das pessoas o desejo de estarem aqui, Pai. Dando o nosso melhor para Ti, Deus, reconhecendo a nossa dependência em Ti, Deus. Obrigado, Deus, pelos Seus cuidados. Obrigado por tantas bênçãos, Deus. Te agradecemos pelo Seu amor, Deus. Nos leva em segurança, nos leva em paz. E que a gente possa ser luz para esse mundo, Deus, que está em trevas. É isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.